Ueba, fala aí galera, Toque Passa, tô de volta, eu e Chloe, né Chloe? Dá oi. Tô de volta aí depois de um bom tempo longe, porque ainda tô em reforma, mas tava viajando, tava no Rio, na Game XP, e eu queria voltar agora para falar um pouco sobre a seleção brasileira. A gente teve 2 jogos da seleção brasileira, né? 2 amistosos, um contra os Estados Unidos e outro contra El Salvador, e o Tite convocou alguns jogadores do Brasil que estavam jogando por times em decisões importantes aqui dos campeonatos nacionais, de campeonatos internacionais também, e eu queria discutir um pouco sobre isso. Primeiro eu queria que você deixasse aí o seu like, curte o vídeo, assina o canal, que a gente vai voltar agora com mais vídeos, prometo. Tem NFL, o Rafa vai voltar a falar de NFL, eu vou dar meus pitacos também agora, e vou tentar voltar a falar um pouco mais recorrente sobre futebol. Mas também queria que você deixasse aí seus comentários sobre o que você achou dessa convocação do Tite e sobre os efeitos dessa convocação no futebol brasileiro. Tô colocando esse vídeo antes dos jogos importantes acontecerem, porque eu acho legal a gente discutir isso independente dos resultados que rolarem nos campeonatos. Então assim, pra mim, a postura do Tite pra mim em relação a essa convocação foi muito ruim. O Tite errou. Existem vários motivos pra isso, ele não é o único culpado, mas ele é o cara que poderia ter mudado a imagem da CBF frente à desvalorização do futebol brasileiro. E aí o que eu quero dizer com isso? Lucas Paquetá, o próprio Fagner que acabou se machucando, Everton, Dedé, não era necessário convocar esses jogadores agora. O futebol brasileiro já está numa desvalorização imensa. Esses são alguns dos pouquíssimos jogadores que são bons tecnicamente, que realmente são grandes jogadores e que deixam o nível do nosso futebol um pouco melhor. O futebol brasileiro a cada ano que passa só desce, só decai. O Tite já passou por isso. Ele era técnico de clubes aqui, ele foi técnico do Corinthians e ele sofreu com o calendário brasileiro e com as convocações da seleção brasileira. Desde sempre ele foi um cara que prometeu ao público quebrar com isso, não se colocar dentro desse quadradinho que a CBF sempre esteve para conseguir prejudicar o futebol brasileiro indiretamente. Ah, mas a CBF não vendeu seus amistosos, ela não... Gente... Existem coisas que a gente arranja desculpa para conseguir elogiar outras, sabe? Não precisa disso. O Tite errou, a CBF mais uma vez errou. Isso é desvalorizar o próprio futebol. A própria CBF desvaloriza o produto dela. Qual a necessidade de você convocar esses jogadores para um jogo contra os Estados Unidos e El Salvador? Pelo amor de Deus! Não faz o menor sentido. Isso é desvalorizar o próprio produto. Se o Tite convocasse esses caras daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, não faria a menor diferença. Nenhuma diferença. Ou você acha que o Richarlison não ia merecer uma convocação? O Lucas Paquetá não ia merecer uma convocação? O Arthur não ia merecer uma convocação? Pelo amor de Deus, contra El Salvador, qualquer jogador iria jogar bem, qualquer jogador teria um bom desempenho. Não é mérito de ninguém ter um bom desempenho contra times tão fracos. Não é assim que funciona. Então, existiu sim um erro, e eu acho que o erro que o Tite conseguiu colocar mais ainda por cima foi o que ele fez com o Neymar. O Neymar virou uma piada no mundo inteiro. No mundo inteiro depois de um desempenho que tecnicamente foi melhorando na Copa do Mundo, mas acabou com uma péssima imagem. E aí, ao invés dele mostrar que a seleção era maior do que o Neymar, que o time era maior que o Neymar, ele volta a chamar o Neymar, o que eu acho discutível, eu entendo, até pela questão dos amistosos. Agora, você dá a faixa de capitão pro cara? Pelo amor de Deus. Não faz nenhum sentido. O Tite, depois da Copa do Mundo, ele pode ter acertado nos nomes que ele convocou. Mas nas atitudes que ele teve de convocar esses caras em fase decisiva de Campeonato Brasileiro e dar a faixa de capitão para o Neymar, mostra que ele não aprendeu o que ele deveria aprender com a Copa do Mundo. Eu achei o começo do Tite péssimo em relação à gestão de pessoas e da imagem da seleção brasileira frente ao torcedor. Uma coisa que ele já tinha feito muito bem antes. Tecnicamente, em relação aos jogadores que ele convocou, tem pouquíssimo o que falar, talvez convocaria os mesmos. Mas o problema maior do Brasil não é esse hoje. Temos uma boa geração de jogadores, que a maioria delas está fora do país, porque a própria CBF desvaloriza o nosso futebol e cada vez mais dá menos vontade de assistir o Campeonato Brasileiro, e a gente tem um calendário péssimo, por isso que isso acontece. Mas não dá para entender por que aconteceu isso com o Tite. Parece muito mais vamos se unir, vamos ficar aqui juntos, muito mais uma coisa de Dunga do que do Tite. Então é extremamente decepcionante o que aconteceu com o Brasil nesses últimos 2 jogos, e eu queria saber a sua opinião também. Deixe aí seus comentários, não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal.